Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e dessa vez eu não vou falar sobre um gibi, nem sobre um mangá, etc, mas sim sobre um livro ou sobre um conjunto de livros. Eu me lembro que ali em meados de 2001, quando eu morava lá no Eduardo Gomes, nós temos apenas uma única banca de revista lá no bairro, né, que era a banca de Marcos. E um dia passando por lá, eu vi uma revista que me chamou muita atenção e o nome dele era Universo Fantástico de Tolkien, que eu não fazia a menor ideia sobre o que se tratava, mas essa revista trazia na capa um mago com um chapéu pontudo meio azulado. Eu peguei para folhear, não entendi direito sobre o que se tratava, né, quem era esse tal de Tolkien. Eu sei que eu gostei muito das ilustrações, porque a revista era ricamente ilustrada. Ainda naquele período no qual a gente ainda não tinha muito contato com a internet e ela ainda não havia se popularizado no país. Então, basicamente, as fontes de informações que nós tínhamos eram as bibliotecas públicas, os livros escolares, o que era transmitido pela TV ou o que o sistema de distribuição de revistas nas bancas do Brasil permitia que chegasse até o Rosaels, né, Eduardo Gomes, que é onde eu morava. E a revista era muito cara, ela custava incríveis R$ 4,90. Pois é, pessoal, R$ 4,90 em algum passado remoto já foi muito dinheiro. Mas com essa questão da inflação, R$ 4,90 simplesmente hoje não vale coisa nenhuma. Mas, por exemplo, uma revista da Mônica custava 60 centavos. Um mangá custava entre 2 e 2,50. Uma revista uma edição da Super Interessante custava 2,50, no máximo 3,50 no período. Então, uma revista de uma editora desconhecida para mim sobre um título que eu não fazia a menor ideia sobre o que se tratava, custar R$ 4,90 era relativamente caro, mas eu gostei muito das ilustrações e comprei. E infelizmente eu não tenho mais essa revista, eu sei que eu li e reli essa revista pelo menos mais 30 vezes. Li muitas vezes, em especial pelas ilustrações. No período eu já jogava RPG, sabia o que era esse universo da fantasia medieval, conhecia todos esses seres como os goblinoides ou orcs, trolls, elfos, anãos, etc. Mas eu não sabia quem era esse tal de J.R.R. Tolkien e o que era O Senhor dos Anéis. Lendo essa revista, eu tive uma ideia, mais ou menos, que havia um professor britânico, o J.R.R. Tolkien, que em meados dos anos 50 ele conseguiu publicar um livro chamado O Senhor dos Anéis, que, segundo aquela revista, né, o Universo Fantástico do Tolkien, deu origem a essa alta fantasia moderna e que nos finais dos anos 60, início dos anos 70, foi transformado num mote para o D&D, né, o primeiro RPG que foi criado. E, lendo aquela revista, eu descobri que essa trilogia, né, que é O Senhor dos Anéis, aliás, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, seria adaptado para o cinema. Um dos meus amigos, foi o Marcos, ele comprou esses livros, aí eu pedi emprestado, tirei xerox e li, e daí eu compreendi mais ou menos do que se tratava. E muito tempo depois, porque foi um livro republicado pela editora Martins Fontes, eu comprei uma edição. E agora não, já há mais ou menos 2 anos, como a editora HarperCollins Brasil se tornou uma nova detentora dos direitos autorais e dos direitos de publicação das obras do professor Tolkien aqui no Brasil, a editora, né, HarperCollins Brasil, encomendou uma nova tradução para uma republicação não só do Senhor dos Anéis, mas as outras obras do professor J.R.R. Tolkien e, entre aspas, de títulos associados a eles, como, por exemplo, uma série de biografias, volumes com cartas, edições comentadas e ilustradas das suas obras, várias bibliografias e outros livros do Tolkien que não estão necessariamente relacionados com esse universo ficcional do legendário associado ao Senhor dos Anéis. Aí eu comprei esse box, né? Já tem mais de um ano, né? Tem o do Senhor dos Anéis, né, do Tolkien, que traz esses 3 volumes. Que a minha edição antiga eu doei para a biblioteca da escola, não só ela, mas também o Hobbit e o Silmarillion, né? E deixa eu... em ordem então, né? Tem
A Sociedade do Anel, porque repetindo, eu li essa revista, esse universo fantástico do Tolkien. Eu só comprei a primeira edição, porque repetindo, era muito caro à época, R$ 4,90 era muito dinheiro, então eu só comprei a primeira edição. E mesmo tendo lido aquela revista dezenas de vezes, eu não entendi direito do que se tratava, né? Lá em meados de 2001. E quando eu comecei a leitura, né, da Sociedade do Anel, na época era aquela edição antiga, publicada pela Martins Fontes, eu também achei, enfim, né? Eu não tenho muitas informações, não sabia direito sobre o que se tratava a história. É um livro gigantesco, né? Tem mais de 500 páginas, são 500 e... não são mais de 590 páginas, é um livro grande. E eu me lembro que na época eu fiquei com muita... não com dificuldade de compreender a história que era narrada na Sociedade do Anel, que é o volume 1 da Sociedade do Senhor dos Anéis. Mas eu fiquei curioso para saber mais sobre os hobbits, sobre o mais famoso dos hobbits, que é o Senhor Bilbo Bolseiro, e por isso que depois eu fui ler aquele outro livro, que serve, entre aspas, de preâmbulo para o Senhor dos Anéis, que amanhã eu deixo um comentário por aqui. Então li A Sociedade do Anel, que, enfim, né, tem vários e essa edição é belíssima, tem capa dura, eles usam a folha de rosto do livro para trazer os mapas, né, da Terra-média. Aí tem esse mapa geral, tem um mapa do condado, e o que eu achei bacana é porque o nome dos acidentes geográficos, das cidades, dos reinos, eles estão em vermelho, ele fica bem saltado assim do papel e facilita a leitura. Aí tem esse mapa mais amplo, né, de novo na folha de rosto, que basicamente é onde se ambienta a aventura, né? Qual o meu capítulo preferido? É meio difícil, porque eu gosto bastante do Conselho de Elrond. Eu gosto do capítulo 2, que é a Sombra do Passado, onde ele explica mais, né, faz uma contextualização geral, né, da história. Aí tem, tem um volume 2, que são as torres. Ele vem no mesmo esquema, ele traz, em traços, usa a folha de rosto para colocar alguns mapas, que é bem difícil você ler O Senhor dos Anéis sem ter essas referências geográficas. E no Retorno do Rei, que é o volume 1, ele traz esse mapa, entre aspas, mais enfim, né? Mais próximo aqui a Mordor, né? Como eu disse, é meio difícil você ler O Senhor dos Anéis sem os mapas. E o grande destaque, eu acho, do Retorno do Rei é o conjunto de apêndices, né? Que são algo em torno de 200 páginas, nos quais ele traz, entre aspas, um resumo, né, dos principais acontecimentos aqui de Arda, né, e da Terra-média, sobre a primeira, a segunda, a terceira era. Ele traz, entre aspas, a genealogia dos reis de Gondor, de Númenor, e também, entre aspas, da genealogia dos principais personagens, né, dos hobbits, etc., né, que é muito bacana. Ele traz uma série de destaques sobre as línguas, os alfabetos, como é que eu posso dizer, os calendários utilizados pelos diversos povos que habitam aqui a Terra-média. É uma coisa assim bem complexa. Aí vocês perguntam assim, que é meio difícil, porque eu acho que todo mundo, entre aspas, sabe do que trata o Senhor dos Anéis. Mas o que eu acho curioso foi esse processo de compilação, né, de criação desse legendário do Senhor dos Anéis. Porque o que assim, né, da primeira leitura, o que de fato mais me impressionou foi essa percepção de que a história ele não acontecia, entre aspas, no mundo, porque geralmente nesses romances de ficção científica ou de fantasia, muita coisa é apresentada de forma superficial ou com certo menosprezo, mas aqui não. Você, pelo menos na minha primeira leitura, eu já li, sei lá, umas 4 ou 5 vezes, a impressão que dá é que aqueles personagens eles vivem num mundo que é muito antigo e que é uma série de mitos, lendas e tradições que dão sustentação para aquela narrativa que é apresentada ao longo da história. Eu acho que isso foi o que mais me agradou e que me levou a ler outros livros do professor Tolkien.
E esse ano eu estou fazendo essa releitura, né, das obras do professor J.R.R. Tolkien por causa dessa suposta minissérie que a Amazon vai lançar daqui a algumas semanas. Aí eu reli o Hobbit, reli o Senhor dos Anéis, reli o Silmarillion. Estou agora lendo, entre aspas, aqueles 3 grandes contos que compõem esse legendário do Tolkien, que são Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, para depois ler Os Contos Inacabados, ler, entre aspas, esses últimos volumes que foram publicados da História da Terra-média. Aí recentemente não, acho que no início do ano foi publicado de forma concomitante, tanto na Inglaterra como aqui no Brasil, A Natureza da Terra-média. Daqui a pouco, antes do final do ano, sairá um outro volume, né, sobre a queda de Númenor. Então assim, né, Tolkien voltou, entre aspas, a ser muito comentado, republicado e lido. Mas basicamente as pessoas assim comuns vão ler, ou lerão, né, O Senhor dos Anéis e o Hobbit, né? Enfim, né? Eu tenho uma série de comentários que eu poderia fazer, mas acho que primeiro eu vou falar da primeira leitura, né, que foi o Senhor dos Anéis, para depois comentar sobre o Hobbit. E quando eu falar sobre o Hobbit, tento falar um pouco sobre esse trabalho de constituição, né, de criação do Senhor dos Anéis, e depois eu falar um pouco sobre esse legendário que está por trás aqui, né, que dá sustentação ao Senhor dos Anéis. E eu não sei se eu comento logo sobre o Hobbit ou deixo para primeiro ler a edição comentada do Hobbit, que é gigantesca, eu vou mostrar aqui e deixar para um próximo vídeo. Eu acho que por enquanto é só deixar registrado, né, a leitura ou a releitura do Senhor dos Anéis, recomendar a leitura, e depois, quando eu for falar sobre o Hobbit, eu entro e falo melhor sobre a Sociedade do Anel, as Duas Torres, o Retorno do Rei e o Senhor dos Anéis como um todo. Porque realmente, se você faz só a leitura do Senhor dos Anéis sem ler o Hobbit, há uma série de dúvidas e interjeições que surgem ao longo da sua leitura, né? Quem são esses hobbits? Quem foi Bilbo Bolseiro? Porque ele é uma pessoa, entre aspas, tão estimada por povos e homens ou seres, digamos assim, né, de estirpes mais antigas do que ele, né? O que esse Bilbo Bolseiro fez que o tornou tão célebre? Aí para isso você tem que ler, entre aspas, né, o Hobbit, que é um romancezinho bem curto, ele tem algo em torno de 280 páginas, dá para ler tranquilamente num final de semana, né, num dia, aliás. E ao mesmo tempo você fica se perguntando, né? Quem é esse Sauron? O que foi essa Guerra do Anel? A Beren e Lúthien, que o Aragorn cita em uma série de momentos. Quem são os Dúnedain? O que é Númenor, né? O que são os Valar? Que eles falam tanto ao longo aqui, né, do romance inteiro, né? Que é o Senhor dos Anéis. Aí para entender um pouco melhor sobre esse legendário do Tolkien, né? Sobre a Terra-média, sobre Arda, tem que ler, entre aspas, o Silmarillion e aqueles 3 grandes contos que eu já comentei, que são Beren e Lúthien, aliás, os filhos de A Queda de Gondolin e os filhos de Húrin. Aí eu vou encerrar por aqui, só para dar, entre aspas, início a esses comentários sobre o Senhor dos Anéis, sobre o legendário de Tolkien, que são os preparativos para a série da Amazon, né? Porque antes de assistir a série, eu pretendia reler esses romances todos. Então, por enquanto é só, para o vídeo não ficar muito longo. É só uma introdução para esses comentários maiores que eu farei a partir do vídeo sobre o Hobbit. Aí depois eu volto e comento pormenorizadamente sobre cada um dos romances, né, que compõem o Senhor dos Anéis. Que originalmente o plano de Tolkien era lançar isso aqui num volume único, só que o editor dele disse que não. Mas vai ficar uma edição muito cara, não vai vender, teremos prejuízos de vida, essa história que você quer contar em volumes menores. Então, há muito contragosto, o professor Tolkien lançou o Senhor dos Anéis em 3 volumes, mas o objetivo dele era de publicar, entre aspas, isso em volume único. Por isso que talvez seja mais interessante, se vocês forem comprar, ou se não leram ainda, de fato ler o Senhor dos Anéis numa edição dessa de volume único. Tem uma que é belíssima, que conta com ilustrações do Alan Lee, só que eu demorei muito para comprar, ele esgotou.
Era uma edição vendida exclusivamente pelo site da Amazon. Eu estou esperando aí eles lançarem uma nova tiragem para poder comprar e ler no volume único. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, né, no qual eu vou falar um pouco melhor sobre o Hobbit e do que trata. Aí sim eu posso falar sobre o Senhor dos Anéis e comentar sobre cada um dos volumes individualmente. Então, repetindo, por enquanto é só. Até o próximo livro, ou vídeo, aliás, e boa leitura. Vamos ler aí o Senhor dos Anéis. Até breve.